Né, a gente ia começar Página 99. 99, que eram os dois princípios que regem a manifestação de um avatar. Ah, sim, a gente ia conceituar o avatar, né? Ia saber o que é o avatar. Ele tem um capítulo só sobre isso, né? Bom, basicamente, o que eu ressalto que a gente vai ler aqui são. Depois vocês me digam se eu equivoquei, mas presta atenção, são dois princípios mesmo. Um é sobre o avatar do ponto de vista que ele é consciente e onisciente, e o outro que ele tem uma característica, uma propriedade de ser proto e oto yoga. Tipo, ele é ao mesmo tempo o avatar, uma forma de ser, vamos dizer, compreender completamente a parte de um indivíduo, né? Ele pode ser somente de um indivíduo. Ele se relaciona atualmente com o indivíduo. Ele pode ser o mestre daquele indivíduo, né? E uma outra maneira é ele ser, ao mesmo tempo, de todos os seres, de todo o planeta, de todo o universo. Ele estar em todo o universo, ao mesmo tempo, ter a memória de tudo e de todos. Então, ele estaria não só de uma forma individual em cada ser, e atendendo cada ser, mas também de uma forma plural, assim, infinita. Então, vamos lá? Pablo, você não quer começar a ler? Eu acho que a gente pode ler e ir discutindo esses princípios. Tá. Enquanto a Sumaya estava falando que eu estava olhando para o texto, né, nessa primeira frase, me deu uma bugada aqui agora, porque a gente falava, há uma diferença entre o Avatara e a gente? A consciência, né? Eu acho. Não, então, teoricamente, em termos de substância, não. Não. Porque ele fala, né, um dos princípios é exatamente essa noção aqui de princípio da completude, que dá a ideia de que se chegou a um lugar máximo, né? Seria o alto da montanha da Rosana. E ele é totalmente consciente da condição dele de avatar. Ele é totalmente consciente que ele está relacionando com as formas, com as coisas, ele está, digamos assim, vou usar um termo aqui que não tem nada a ver, mas que talvez ajude a entender. Ele está na impureza ali, digamos, sabe? Ele está tendo que usar das faculdades da mente para se relacionar com os outros, né? Com a forma. Ele está encarnado, vamos botar assim. Ele é totalmente consciente disso. E toda a ação dele é uma ação, né? Assim, mas é uma ação diferente, porque é uma ação espontânea. É como se ele tivesse todo o domínio, todo o controle da mente. Da mente, quando eu falo assim, do agir, né? Então, a ação dele é diferente da nossa e a consciência de que ele está num corpo, que ele precisa desse corpo para se manifestar, é uma consciência diferente da nossa, que ele não se identifica somente com aquele corpo. Ele é um instrumento dele agir no mundo, né? Mas ele tem plena consciência de que ele é a verdade, assim, é Brahman. Entendeu? Mas olha só, Essa essa é a sua diferença. definição, que é linda, mas ela se aproxima muitíssimo daquela do Tita Pragyana. Não é Tita? É Tita que fala? O Bodhisattva. Sim, do... Só que não, como fala? Sim, É Tita do Pragyana. Gita, né, que você está falando. Isso. Strita Pragyana. Tita Pragyana. Ai, que palavrinha chata. Strita vem da Escreve, raiz... gente, por favor, aí no chat. que vem da raiz sta, que a gente estudou. Sta, tishtati. Permanecer. Então, Strita É o Pragyana é aquele que permanece pleno. pleno, firme no conhecimento. Ele está estabelecido no conhecimento. É exatamente isso. Essa ligação que você fez eu vou até achar aqui no dicionário aqui e mandar a palavra. Mas a minha questão é, então, há uma diferença entre ele e o Avatara?
Onde está a diferença dele? Enfim, Uhum. eu acho que tem, mas eu não sei. Eu vou só achar A o diferença termo. dele de quê para quê? Quem é ele? Quem é ele que você está falando, Roberta? O Avatar. Esse é o que é o sujeito pleno de si que o Krishna aponta lá no Gita. Aí ele tem essa, mas ele assim, um equivalente ao Bodhisattva, que é um termo mais, entendeu? Só para ficar fácil. Tem esse. Só que o Krishna fala eu não sei falar a primeira Esse- parte. Escrita é o Sita Prajnana. aspirado, né? Escreve aí, Pablo, para eu olhar de novo, que eu não sei. É que é tudo Esqueci. retroflexo isso aí, né? Essa palavra não é fácil de falar, não. Não acho. Os Peraí que eu retroflexos, a vou, gente chegou à conclusão que eles são ruins. peraí que eu vou escrever, porque tô pegando ela aqui na forma. É engraçado que o Pablo usou esse estabelecido, na verdade, nos Sutras de Patanjali tem bastante isso, né? Quando se está estabelecido, ele vai falando, acho que é no capítulo dos resultados, só enquanto o Pablo procura aí. Não sei se é no capítulo dos resultados, que ele fala assim, quando você está estabelecido na verdade ou na não violência, o que que acontece? Porque ele fala dos yamas e niyamas, né, no começo, e aí quando você está efetivamente vivendo, quando você é a não violência, né, fala que tudo o mundo cessa de sentir hostilidade, então quando você está estabelecido na não violência, o mundo cessa de sentir hostilidade, então não tem mais violência à sua volta, porque você está estabelecido na não violência, é lindo. E aí a gente faz disso um mantra, né? Aqui, E ó. aí cada um dos yamas lá, quando você está estabelecido na verdade, quando você está estabelecido em cada coisa. Essa de estabelecer. Stita. Não é estita. Esse que é o problema. É Sti. que É que o além de ser aspirado. aspirado, é retroflexo, é isso? Sita Prajnana. Não, ele não é Não. retroflexo, não. É só aspirado. É o dental aspirado. Stita. Sthita É o nosso Prajnana. T, só que aspirado. Stri, né? Trita pragna. Mas o do tistati não é aspirado lá? Ou não, só o S A aqui? raiz não. A raiz é está. É está. É aspirado, está. Aí, só que ela tem umas Sthita. modificações, é um verbo, digamos assim, irregular, né? A raiz é está e ele vira tistrati. Tistrati, É ele é aspirar. Retroflexo. Ah, aspirado, então. Tistati. É, então. mas aqui não. Aqui é dental. Strita Tá. pragna. Stita. Pranhana. Isso aqui é uma formação de palavra que você pega, esse stri vem da raiz está, que é estabelecido, e pragna é pragna mesmo, que aí, peraí que eu preciso conferir o significado de pragna, mas seria A gente já conhecimento. olhou. Já olhou, né? Acho que eu tenho aqui Não era. facinho. Deixa eu olhar. Nós já olhamos aqui? Não, é porque esse é um termo que eu já. É um termo que é importante para mim, então a gente tem uma. Eu já conversei com o Pablo, ele já me passou. Já Ah, chegamos a entendi. essa. Particularmente, é uma coisa que. Foi. Eu coloco como está firme no conhecimento, tá? É, Que seria o sábio, é o sábio. É o cara que ele está firme no conhecimento, assim, ele está equilibrado, equânime, digamos assim, né? Ele não se identifica com nenhum dos extremos, ele é equânime, né? Aí pegando as gunas, Sumaya, de repente, né, você tem as 3 gunas, ele não se identifica com nenhuma delas, ele está equilibrado. Né, quais são as 3 mesmo? Sumiu aqui agora. Sattva, Rajas e Tamas. Isso. Satya é sattva, né? Sattva. É sattva. 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 Ela só é necessária quando existe desequilíbrio, né? Porque quando você está desequilibrado. O sábio, o Rita Pragna, ele está estabelecido.
num equilíbrio, numa equanimidade. Então, para ele não se identifica com nenhuma delas, né? Assim, seria um pouco difícil de explicar, mas é isso, assim, aquela pessoa equilibrada, que Então, ela nem goza com uma alegria a ponto de se identificar com ela extremamente e nem sofre a ponto de se identificar com o sofrimento porque ela é equânime, entendeu? Mas não quer dizer que ele elimina nada, não. Essa que é a questão. Ela é o que eu destaquei aqui é a conexão direta entre o Tirtha Prajnana, né, Prajnana, com o Karma Yoga, com o estado de compaixão. Então, ele vive um estado de existência compartilhada, moksha, e essa transcendência aí, no sentido de que ele vive num mundo, né, num estado não de indiferença, mas de desapego completo, obviamente, né, porque eu citei moksha anteriormente, faz todo sentido isso. Em linhas gerais, é esse sujeito que afirma a vida e o mundo, dada essa condição dele. que se assemelha ao super-homem do Nietzsche, assim, essa tradução que você citou, de super-homem é Exatamente. assemelha. Essa é a minha hipótese, uma parte da minha hipótese. Aquele super-homem não é a melhor tradução, Não, né? O que seria? além do Além homem. do homem, além do homem. Que é um além também, que a Yudilip sempre abre o nosso olho, né? Que além do homem a gente pensa que tem que superar totalmente o homem. Não, né? É não se É, identificar. é além do modelo de homem moderno. Ele está além disso que a gente é aqui, num sentido de que transcendeu, isso transvalorou todo esse lugar que a gente vive aqui. Mas Mas que que no ainda Nietzsche não existe na não. real. E aí eu defendo que existe. Eu vi, eu sei que existe. Então, aí seria bom você depois ver com o Dilip, o Roberto, a sua dúvida, porque no meu ponto de vista, o Avatar seria uma manifestação completa de Brahman, já assim, uma situação muito extraordinária. O Sthita Prajna, eu acho que seria tipo Divamukta, que ele vai falar depois aqui, que é o Tá. iluminado em vida, que é o cara que passa por todo o caminhar aí que a tradição pede, né? E que consegue em vida se iluminar, chegar nesse nível de discernimento e que é o Sthita Prajna, que ele vai se estabelecer em Brahma e atingir isso em vida. Seria, digamos assim, se o Arjuna seguisse tudo que o Krishna ensinou para ele seria um Sthita Prajna, né? Agora, o Krishna não. O Krishna é um avatar. Ele também é um Sthita Prajna, digamos assim, mas o Sthita Prajna não esgota o Krishna. Assim, Pois uma é, mas é forma isso de que pensar. eu queria entender isso conceitualmente, né? Onde é que ele, o que que Qual é a falta? diferença, né? É, Talvez exatamente. ainda tenha um resquício de ego no Sthita Prajna, que é o que permite, inclusive, ele tá aqui. E o Brahma, o Avatara É. já não tem esse resquício de ego. Tem uma parte do, do Evangelho do Ramakrishna que fala sobre o ego do mestre, que é interessante, assim, Hum. seria o ego do Ramakrishna. Depois eu posso até te passar para você dar uma lida. Eu tenho Está que em ver qual qual parte leitura, em qual livro? do Ramakrishna, que fala são os discípulos falando quando ele aborda a questão do ego dele, de como que ele age no mundo, assim, o Ramakrishna. Então, talvez dê alguma dica aí, mas é muito É, sutil, faz né? Assim, sentido. seria Só bom queria. perguntar. Talvez seria, rapidinho, só que agora eu relacionei para não perder o raciocínio. Talvez seria a diferença de Jesus para um santo, que é o que imita Jesus, Hum. assim, né? Que é a imitação de Cristo Santo, né? Então talvez seja um pouco essa diferença, assim, de Jesus é Jesus. Ele é uma manifestação direta, é um descenso de Brahma na Terra. Agora o Sthita Prajna seria o santo, que vai até o último limite dos ensinamentos de Jesus, assim, digamos. Estou assim, relacionando aqui, gente, sem nenhuma
referência. Não, faz sentido, assim, eu entendo isso sensivelmente falando, mas eu não consigo, né? Assim, a gente não conceitua o que de fato não explica, justifica, mas não explica. Tem mais uma característica que eu estou lembrando, mas eu posso trazer para a próxima aula, vou me informar melhor com pessoas que sabem mais que eu. No Tantra diz que o avatar, um mestre que seja realmente ascensionado, que seria tipo de uma categoria de Shiva, de Krishna, seria aquele, ou seja, se é Krishna também seria o avatar, né? É aquele que ele já nasce com consciência. Ele, por exemplo, um santo, ele pode nascer com um ego que ele não lembra nem da vida dele passada. Às vezes pode lembrar alguma parte, né? Às vezes tem criança até 5 anos lembra, né? Mas depois a gente vai esquecendo. Mas uma pessoa, um mestre, né? Que é ascensionado já o tempo inteiro, né? Ele é da categoria de um Shiva, de um Krishna, ele já nasce sabendo quem ele é. Ele já tem consciência dele. As outras duas coisas é que ele tem essa característica de, ao mesmo tempo, ter uma relação individual e, ao mesmo tempo, eles têm uma relação, ao mesmo tempo, de uma consciência de todos os seres, de todas as criações do planeta, seres animados e inanimados. Ao mesmo tempo, ele está conectado com todos os seres, com todas as criaturas animadas e inanimadas. Mas ele também tem um raporto, vamos dizer, né? Com um indivíduo, né? Ou até mesmo pode ser seu discípulo ou não, mas ele tem essa capacidade. E a terceira, que seria ele tá. Bom, aí eu já falei, né? Falei consciente e onisciente. Ele é consciente e onisciente. O próprio Dilip fala aqui no primeiro parágrafo e no segundo parágrafo, né? Mas eu depois posso pegar mais alguma característica que eu saiba de outros lugares, né? Mas um avatar não é qualquer um. E igual você falou, né? Um santo, ele copia. Achei muito boa a sua associação. Analogia. Um santo vai tentar copiar, né? Aquele mestre. E já o mestre, ele já nasceu assim, né? Agora, o que você falou sobre as 3 gunas é que eu queria que você depois comentasse, mas porque as 3 gunas, pelo que eu entendo, elas estão também em toda parte. Tudo que existe tem os 3 princípios. Sim, pelo que um pouco eu já ouvi até do Dilip falando, o problema é também um problema, digamos assim, de identificação, né? De uma superar a outra, digamos assim, na sua ação, né? E que Satya seria a Sattva, né? Sattva, nunca lembro, Sattva. Sattva-gunas, Seria Rajagunas, Tattva. que seria a que é responsável pelo equilíbrio. Mas que o Sthita Prajna, por exemplo, ele já não precisa nem de Satya. Satya só é necessário quando tem desequilíbrio. Quando não tem, não precisa nem de Satya. A pessoa está em Satya. É um pouco complicado, eu também não entendo muito não, mas assim, é só para dar uma luz para quando você for pesquisar, de repente você vê sobre esse viés. Não sei. Ele está, eu acho que é o que você falou, ele está sempre em equilíbrio, as 3 forças estão em equilíbrio. Isso, mas é porque o Dilip fala que no fim das contas, Satya só é necessário quando há desequilíbrio, porque a função dela é equilibrar. Se tem equilíbrio, ela não é necessária. Entendeu? Eu não sei até que ponto que isso vai, não, mas são as profundidades que o Dilip fala que eu guardo e falo, um dia eu vou entender isso. Sim, porque se a gente pensar na roda, né, Rosana? Na roda, né? Do Samskara, né? A roda do Pratsamchara, né? Pratsamchara acho que é a evolução e involução, né? Que eu falei, né? Fecha a porta. Então, quando você está na involução, tem mais vamos dizer, as 3 gunas vão trabalhando e a característica do Tattva Guna, que é a parte mais densa, vai trabalhando. Vai chegando num ponto que ela fica matéria, ela vira matéria. O que era muito sutil acaba virando matéria, muito densa. Mas ali ela não pode mais continuar.
Aí vem a evolução, e aí as gunas que são sáttvicas vão puxando novamente, né? Vão sutilizando, né? E volta tudo como da matéria, vai para o vegetal, do vegetal vai para o animal, do animal vai para o humano, e do humano, dentro do humano você tem os 5 elementos, né? Você vai passando novamente da terra, do fogo, do ar, da água. Você faz o caminho inverso, né? Uhum. Então vai puxando mais o sátia nesse sentido, mas elas têm que estar sempre em equilíbrio. Quando elas estão estáveis, para poder, de novo, evoluir, aí quem vai puxar mais vai ser a guna sátvica, para que crie a mente. Gente, esse parágrafo é incrível. Então, vamos ler, né? Ai, vamos ler, Vamos gente. ler, É tão gostoso. Já estou com dúvida aqui, mas vamos. Tá. Então, vamos lá. Ele vai falar dos princípios aqui, né? Então, o primeiro princípio que rege a manifestação de um avatar é o princípio da completude, ou da plena ciência de sua condição última enquanto universalidade e transpessoalidade. É o que a gente acabou de falar, né? É o princípio justamente de que o avatar é consciente da sua condição, que é uma condição última enquanto universalidade, né? Que ele é o todo. Né? E transpessoalidade, ou seja, ele não se identifica com a pessoa, com o corpo, com o diva, né? Ele é transpessoal, né? Em outras palavras, o avatar é uma personalização plenamente consciente da verdade. E, como tal, uma expressão inata do desprendimento enquanto condição máxima de proximidade, responsabilidade e compaixão para com todos os entes. Ou seja, né, ele é uma personalização que é consciente de si, consciente de que ele é Brahman, digamos que ele é a verdade, plenamente consciente disso, né? Que talvez é o que a Sumaya falou, né? Da grande diferença aí de um avatar, essa consciência de quem ele é, do que ele representa, de que ele é tudo. Ele já nasce, ele não adquire essa consciência ao passar da sua vivência, da sua existência, ele já nasce. Isso, por isso que ele fala uma expressão inata, né? Ou seja, que já vem com ele, não é isso, né? É inata, do desprendimento, né? Do desapego, né? Enquanto condição máxima de proximidade, que é justamente a meta do sábio, né? Seria um desapego, né? Um desprendimento, como condição máxima de proximidade. É aquilo que o Dilip fala, né? Que você desapega, afasta, mas é para aproximar. É porque, no fim das contas, é uma união que acontece, né? É um abraço que acontece, não é um distanciamento, né? Então, acho que é isso que ele está tentando dizer aqui, né? Como é que eu perdi? Então, plenamente consciente da verdade, como tal uma expressão inata, né, do desprendimento enquanto condição máxima de proximidade, ou seja, de responsabilidade e compaixão para com todos os entes. Então, exatamente isso, né, que a gente falou, que é você desapega, você se desprende, mas é para aproximar, não é para se afastar de nada. Né? O princípio da completude transcende e, ao mesmo tempo, incorpora o princípio de perfeição moral. Né? Ou seja, ele está sempre nessa questão de é e não é, né? Assim, né? É porque é um modo de estar, de ser, diferente do que a gente está acostumado, né? E esse é o avatar. Né? Ou seja, ele transcende e, ao mesmo tempo, incorpora o princípio da perfeição moral. Então, com efeito, né, o avatar não é um ente submetido à regra moral. Ao invés, ele é a fonte da qual emana a própria moralidade, e, mais especificamente, a pluralidade de suas configurações enquanto adequação à pluralidade das formas de sofrimento e da alienação humanas. E da alienação humanas, isso. Ou seja, ele é a fonte de todas as morais, né?
Ele não é uma moral só. Então, a moral ela só existe por conta da necessidade humana, né? E existem várias justamente porque vai da necessidade da alienação e do sofrimento de cada um, né? Que são vários. São várias as sobreposições que a gente faz, as identificações erradas que a gente faz e que causam sofrimento. Por isso precisam de várias morais. O Avatara transcende todas elas, porque ele é a fonte de todas elas. Então, qualquer moral que você tentar limitar até o comportamento de um Avatara, ela não vai esgotar ele. Para ele não existe isso, né? Ele vai agir de acordo com o que precisar, ele vai se adequar de acordo com o que precisar. Aí ele dá até o exemplo aqui, as narrativas de Krishna são um exemplo vibrante dessa confluência entre completude e metamoralidade. Símbolo máximo do amor filial, o infante Krishna é tanto um pequeno herói que destrói os demônios do mal, quanto a criança travessa que furta coalhada na cozinha de sua mãe. Símbolo máximo do amor universal, que preenche integralmente o coração das jovens pastoras. Ele é o amante secreto, que dá sentido e estabilidade à vida marital das amadas. Símbolo máximo da reconciliação sociocósmica. Krishna é tanto diplomata pacifista, quanto transgressor dos protocolos bélicos visando assegurar a vitória das forças do bem. A gente pode... Sempre que tem um termo em sânscrito, eu pouca leitura, sabe? Que eu paro para ficar pensando nele, aí eu já perco. Aproveita e fala esse paraquia. 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 Deixa eu conferir aqui para não falar besteira. Você comenta, e comenta inclusive esse trecho, né? Quando ele fala que é o amante secreto, que dá o sentido e estabilidade à vida marital das mulheres. Eu também fiquei encafifada. Estou aqui assim. É que nós estamos gravando, né? Não dá para falar tudo. Mas... Não, mas é isso que eu estou pensando? Não sei se é eu assim, pensando. olha, eu vou fazer uma analogia, eu não gosto porque está gravando, mas eu vou... Imagina, a gente está fazendo uma análise do texto. Não é da época de vocês. Antigamente, tinha uma série na televisão que passava que era Emanuele. Não sei se vocês já viram. Olha, mas é verdade, Roberta. Isso, Pablo, me ajuda. E era assim, era muito legal, porque eu acho que o homem sempre prefere uma coisa mais explícita, a mulher gosta de uma coisa mais sutil, né? Então eu achava interessantíssima, porque era uma coisa erótica. E qual era o papel da Emanuele? Ela vinha com todo o erotismo e fascínio dela, junto com os casais, então parecia que ela queria seduzir o homem, vai? E dava, então, no começo do capítulo, sempre dava aquela ideia de intriga, do tipo de ciúmes, mas ela vinha para despertar o erotismo dos dois. Então, ela vinha como um símbolo do erotismo, para o casal conseguir se reconciliar Nossa, eu acho que foi perfeito o que você falou. Então, não era a figura de que vinha destruir um relacionamento, ela vinha como uma figura bonita, sedutora, como se ela quisesse passar essa figura sedutora para a mulher e como se ela quisesse também, ao mesmo tempo, despertar para o homem como que ele deveria tratar a mulher bonita e sedutora, que era a mulher dele. Então, ela vinha para reconciliar os dois. Quando eu li o Gita Govinda, eu lembrei de Emanuele. Porque, é um filme italiano? Assim, como é que... Oi? É um filme italiano? Não, é uma série. Não sei, Sumaia, porque na época eu não me interessava nem saber quem era diretor. Meu interesse era mais erótico, sensual, do que qualquer intelectual, entendeu? Talvez hoje valha a pena dar uma olhada. Então, mas quando eu li o Gita Govinda, né, e você fica refletindo nisso, assim, será que, porque parece um machismo, por que ele poderia sair com todas as golpes? Já falei para vocês, elas eram casadas, por isso que ele era um amante secreto, porque elas eram casadas. Então, eu pensei muito nisso, sabe, em despertar
não só o erotismo, mas um tipo de amor um pouco mais sagrado, né? De despertar. Então, eu tinha ido para um outro caminho, mais ou menos parecido, assim, né? O que que eu tinha pensado? Que exatamente com ele, elas talvez pudessem estar num lugar pleno da sua sexualidade, que isso não acontecesse no relacionamento com os maridos e que precisava se ter ali aquela estrutura, né, social, e que ele era A perfeição. perfeição. Mas para você procurar essa perfeição no seu parceiro, que também é uma representação da totalidade. Esse é o ponto bonito, que não era só com ele, né? Eu tenho fiz um curso de Ayurveda há muito tempo, e a minha professora era indiana, e ela falava e ela era psicóloga também, e ela falava que tinha muitas pacientes dela que sonhava com Shiva, que sonhava que estava transando com Shiva, que sonhava, que é essa perfeição, né? É você imaginar aquela perfeição de homem em todos os sentidos, não só no erótico, mas que vai com amor, porque o que a gente quer, todo mundo quer isso, né? Você não quer só a parte física, você quer se sentir efetivamente completa, né? Eu acredito que o homem é a mesma coisa. Então, ela vinha com... Então, isso é problema quando falava assim, ó, eu não consigo achar no meu marido, eu tenho que sonhar com Shiva, tenho que pensar que eu estou transando com Shiva para me sentir realizada, né? Onde, no fundo, você deveria trazer essa imagem para com o seu companheiro, e o companheiro a mesma coisa, imaginar a deusa ali do seu lado. Então, eu penso mais nele fazendo esse despertar, sabe, dessa união cósmica, né, de pensar que era o princípio que a Sumaya estava falando lá, de Purusha e Prakriti, e um depende do outro, entendeu? Então, lembrei dessa cena. Isso. Como eu não li o Gita Govinda, né, assim, ainda preciso ler, eu não consigo contextualizar tanto também, não. Acho que a Rosana fez isso bem legal. Eu gostei da ideia do Emanuele. Quando eu ler agora, eu vou lembrar. Assistam, meninas, assistam. Casadas e não casadas. Deve ter no YouTube, né? Deve ter, porque é clássico isso, né? Já ouvi muito falar. Qual versão que você leu, Rosana, do Gita Govinda? Olha, Pablo, não tem em português, e aí o Dilip mesmo me recomendou uma versão da Barbara Stoller, que ela fez um estudo grande, mas aí a dificuldade é porque só está em inglês, né? E em sânscrito, né? Em português ele tem uma tradução só, depois eu te mando as referências. Pode ser em inglês. Eu peguei umas 3 versões diferentes, e aí ele vai dando referência bibliográfica, você vai expandindo. Mas eu não cheguei a mergulhar tão profundo, é que você lê, você tem uma sensação primeira, né? E essa sensação primeira eu acho que é importante, para depois você... Eu não resolvi o Gita Govinda na minha cabeça, e esse foi um dos motivos que eu não fiz o trabalho. Então, eu não consegui resolver nem o Krishna, nem a Radha completamente, porque a gente tenta associar com um lado mundano, aí você fala, não, mas não é, né? É sagrado também, e eu não consegui resolver ele inteiro. Por isso que eu acho que vai tempo aí. Mas eu te passo as referências, leiam também. Ele é simples, é um poema bonito, né? Não deixa de fazer o trabalho. Desse erótico, do erótico e do sagrado, né? E é isso que a gente quer, uma totalidade. A gente não quer esquecer do corpo, a gente quer tirar o maior prazer do corpo, vamos dizer assim, junto com uma dimensão sagrada do amor, né? Então, a gente quer tudo. Não deixa de fazer o trabalho por causa disso, não. Oi? Não deixa de fazer o trabalho por causa disso, não, só estou falando. Preciso resolver. De acordo com o Dilip, a gente nunca vai passar assim, nunca diga que você passou por que você entendeu um texto desse, um texto sagrado. Se você entendeu realmente, você se transforma com ele, né, assim, completamente. Ele mudou muita coisa, Na verdade, todas as aulas dele, mas só o fato de você pensar nessas dimensões, né? Você nunca vai saber o suficiente, assim. Você vai sempre ficar... Então, acho que é legal você fazer assim mesmo, porque aí você vai descobrir justamente o que faltou, entendeu? Assim, e eu acho que esgotar é complicado, você não esgota, não. Talvez, E como o Dilip pega no ponto, né? Ele falou assim, então,
por que você gosta mais de um texto? Porque, por exemplo, aqui no parágrafo, ele dá o exemplo do Krishna criança, ele como amante, ele como diplomata, e depois, por fim, o próprio Avatara que conduz o Arjuna. Então, daí um dia ele falou assim, por que você se identifica mais com ele como amante, ou como criança, ou como... Aí até o teu ponto de fragilidade. Eu falei, nossa, isso foi para mim. Sei lá se foi, né? Mas a gente pega pra gente. Mas é o que te afetou, né? Gente, Porque eu lembro desse dia, eu falei com você, você falou de uma forma como se aquele que você estava lendo fosse o mais importante, mais impactante, mais tudo. E eu te ouvi, eu falei, cara, para mim, Nossa, para mim a guerra, né? A guerra me ganha totalmente. Como assim? Aí ele foi, e eu pensando ali, aí ele manda essa explicação, eu falei, é o que te afeta. Mas ele me deu a resposta, você entendeu? Ele deu a chave para a compreensão do texto. Eu falei, a chave da compreensão é onde eu estou bipartida, né? É onde eu não consegui. Então, é aqui que eu tenho que resolver para, inclusive, conseguir fazer o trabalho direito, né? Do tipo assim, o melhor possível, né? Então... achei um pedaço que eu estava querendo procurar aqui quando vocês estavam comentando sobre essa parte do Krishna, né? Que já que a gente está gravando aqui, também eu queria trazer essa parte do mito, né? E do mito, né? Mito, história e sagrado ao mesmo tempo, né? Então, aí, aqui na morte, bem avançado lá no Mahabharata, você tem o pessoal dos faz tempo que eu não leio, gente. São os Pandavas e os Kauravas, né? Então, tá lá Duryodhana, que é o grande Kauravão, né? E o irmão dele, Dursasana, que não gosta também muito de Krishna, não, e não acredita. Mas o pessoal dos Kauravas, justamente também o Duryodhana, não acha que Krishna é isso tudo, que é um avatar. Isso é tudo uma balela, né? Que serve mais para poder colocar medo nos inimigos, né? E o Dursasana, ele tem uma língua afiada. E ele foi um dos que desrespeitaram a Draupadi, né? Querendo tirar a roupa de Draupadi, né? Mostrando que ela era uma qualquer, querendo, tipo, como é que a gente fala? Desvalorizar ela. Sim. Vulgarizar, né? Vulgarizar, pronto, vulgarizar. Expor ela, é bem assim essa ela cena. era esposa de dos 5 Pandavas, né? Ela né? Na história e tal, né? Mas ela de cada um a cada momento, não é de tudo ao mesmo tempo, né? Enfim, aí mas ela tem uma parte sagrada entre os Pandavas, né? Então, ela foi lá e pediu para Krishna para poder salvá-la, porque ele estava puxando todos os véus, toda a roupa dela. Aí chega uma hora que ela fala, Krishna, agora é contigo. Ela estava segurando, e estava tirando, falou, Krishna, agora é contigo. E aí os véus não paravam de sair, não paravam. Ele foi lá e desistiu. E ela foi tirada da frente de todos os conselheiros que estavam ali. Se ela ficasse nua, ela seria uma grande mais do que ofensa, gente. Eu não estou com palavras para falar, mas vocês como mulheres já entenderam, né? Então aqui está outra parte da guerra, então, que o Krishna já estava por aqui com o Duryodhana. E aí ele vai lá tentar mais uma vez acho que uma conciliação e não consegue. Então, não façam mal ao mensageiro de um rei, disse Dhritarashtra. Krishna não pode sucumbir a vocês. Ele é o vento que vocês buscam aprisionar numa rede. E Duryodhana relutou, mas Dursasana sacou a espada. Pai, não precisamos de sua permissão, disse ele ao rei cego que estava explicando quem era Krishna, né? Krishna ouviu tantas vezes dizerem que é alguém especial que agora ele próprio acredita nisso. Mas desta vez ultrapassou em muito sua posição. Ele não é nenhum guerreiro, apenas um palerma provinciano que cresceu no meio das vacas e de pastorinhas impudicas. Pô, mas é a moral, né? A moral, ela é sempre castradora. Acredita, é isso que está querendo dizer lá no muito legal da gente entender, sabe? De não se deixar, de entender que ela tá sempre, essa moral mundana, ela é sempre castradora.
E ela quer justamente Então, tirar mas o por seu isso que valor, né? fala, Calma, deixa eu só que ele terminar. fala que é o princípio da perfeição moral, né? Que ele está, exatamente, ele está além das Além, pois é. E regras. aí, Das Krishna, regras. que é o Avatar, o que vocês acham que ele vai fazer, gente, como Krishna? Você acha que ele vai ficar Não bom sei, porque ele é do conta aí. bem, ele é zen? Claro que O que você não, que acha que ele ele vai mata fazer? geral também. Dursasana, aí ele, Dursasana, grande é a sua coragem, disse Krishna. Ao ver-me aqui sozinho, desarmado, mostra-se ansioso por falar-me sobre pudor. Em nome do rei, eu o prendo, berrou Dursasana. Falou para Krishna, né? Siga-nos ou será trucidado, falou para Krishna. De súbito, Krishna fitou bem os olhos de Dursasana. Seus olhos negros estavam cheios de felicidade. E ele disse: desde o momento em que você teria desonrado Draupadi até agora, este é todo o seu tempo de vida. Dursasana enxergou tarde demais a chakra mortífera girando velozmente nas mãos de Krishna, de haste dura como o trovão, de borda afiada como a navalha reluzente. O rugido de guerra do leão ainda estava em sua garganta. Ele ainda não havia dado o primeiro passo em direção a Krishna, quando o disco já retornava ao seu tirante de ferro. E a cabeça de Dursasana rolava pelo chão, indo parar entre os pés de Duryodhana. O corpo de Dursasana, liberto pela morte, surgiu um fluxo brilhante de energia que se arqueou e penetrou pelo ponto central do peito de Krishna. O disco desapareceu de sua mão morena e, enquanto Duryodhana permanecia atônito e sem fala, Krishna deixou o palácio dos Kurus. Do lado de fora, encontrou seus companheiros, de braços dados com Satyaki e Kritavarman. Caminhou até a carruagem sem relançar para qualquer um dos lados. Qual é a sua conclusão? Ele é a moral, ele é a própria moral. Não vá jogar. Eu estou sem palavras hoje, gente. Palavras baixas assim. Eu tô Não, sem acho que o que palavras você baixas. falou faz todo sentido. Quando você fala, ele é a moral. Ele é o que é o certo e o que é o errado. Ele por si Não é só porque define, ele ele é não, um, é não um tem avatar que ele vai deixar isso passar, não é? Ele Não, respondeu. Ele viu ele, exatamente. com os olhos dele cheios de felicidade. Mesmo com olhos. A gente não entende isso. Com olhos cheios de felicidade. Ele pegou o chakra e É. E não era uma pegou felicidade a alma do dele e a alma psicopata. do cara. A alma do Hassan entrou no peito de Krishna. Volta, meu filho, volta que tu tá dando errado. Deu ruim. Começa de novo. Tem que Sabe, ver. você falando, eu me lembrei de uma história que de fato aconteceu num período em que eu frequentava a casa espírita e fazia, né, estava num tratamento espiritual em que os médiuns eles faziam processos de desobsessão. E eu lembro que eu estava na mesa deitada e o médium, dois médiuns, né? Um incorporava e o outro dialogava. Então, bom, dentro do espiritismo, tem essa coisa de você por uma que a gente não entende exatamente muito bem, mas você muitas vezes atrai espíritos dos mais variados, né? Sofredores ou enfim. E não é porque você é do mauzão que você. Não, ele se sente bem às vezes ao seu lado, tem infinitas possibilidades. Mas eu me lembro de um caso de um rapaz que ele tinha. Um rapaz desencarnado, né? Que ele incorpora, e ele fala que ele tinha muitos. Era um rapaz jovem que tinha morrido numa tentativa de assalto dele. Ele estava tentando assaltar e ele foi assassinado. E aí, a fala do instrutor para ele, né, sempre também muito, muito guiada, era exatamente, e me marcou isso, porque se aproxima disso que você está falando, que o instrutor ele explica que aquela situação ali, né, aconteceu dentro de todo
uma ordem maior, né? Ele é retirado exatamente para que ele não cometa erros maiores, mais erros, erros maiores não complica a sua própria condição de ser aqui na Terra, né? Então, a galera vê que ele não vai dar conta, né? Tipo, ele não vai dar conta, ele não pode, não tem como sair coisa, né, funcionar aqui, e aí ele né, desencarna aí via o assalto para não piorar a situação dele. Tudo tem um E motivo, retorna né? para o coração de Tá Cristo. encaixado, né? Retorna para o quê, Retorna para o Rosana? coração, querido. Ela falou, retorna para o coração de Cristo, né? Retorna para o coração de Krishna, né? Porque ele fez isso com toda amorosidade, porque retornou ainda para ele, né? Quer dizer, não tinha ódio, não tinha raiva, não era uma ação humana do tipo assim, vou me vingar de você, né? Não, é o que tem que ser feito. assim, e volta para mim, com toda amorosidade. Por isso os olhos de felicidade, do tipo assim, volte para mim, né? Volta que você não vai mais cagar na latinha. Gente, Você ia então, falar da palavra, né? não, Você a achou? palavra eu dei uma pesquisada. É porque, assim, não dá para a gente olhar palavra sem contexto, né? Sempre fica complicado. Aqui, provavelmente, ela está no contexto não, como que chama o texto? Gita Govinda, né? Como ela é usada lá. Isso. Mas, assim, falando só do sânscrito, a formação da palavra, deixa eu só pegar aqui. Me parece, tá? Isso aí tudo a gente precisa pesquisar Qual com mais palavra? calma. Chita Pradjana? Pradjana? Não, paraquia. Não, Paraquia. Paraquia. Bom, aqui no dicionário dá como assim, pertencente a outro, estrangeiro. Ele dá um exemplo aqui, paraquia bhava, seria uma natureza contrária. Mas assim, igual eu tô te falando, tudo tem que ser contextualizado. Pode ser que isso aqui seja nada a ver com o sentido que tem no texto, né? A formação da palavra é o sufixo ia com essa formação para. Esse para, agora eu não sei se ele é longo ou se ele é curto. E o alter Não, ego, gente? para. Será que Para seria tipo do significa, alter ego da pessoa? Será? eu acho que não. Não sei. É porque eu não sei muito. Eu não acho que Gente, não, porque eu não sei tá muito num o que é o para. sentido aqui de amante secreto, né? Ele está É, aproximando a palavra de amante secreto. uhum, Ele Vocês falaram assim, é o melhor que você pensa daquilo que você gostaria que estivesse com você, do companheiro que você gostaria, ou companheira, né? Não, mas aí você está extrapolando o sentido da palavra. Isso não está dito aqui. A gente pode até considerar, mas não é isso. Aí esse para, na verdade, é um prefixo que significa futuro, posterior, último, extremo. Então, ele seria o Não, outro extremo, digamos assim. esse para também não é além, quando você fala paratma, Além, além de alguma coisa, além, entendeu? depois, ele significa até, tá vendo? Por isso tem que ser contextualizado. Ele significa espírito supremo, significa absoluto também, ponto mais distante, grau mais alto. É porque, ao mesmo tempo, ele associa com o amante secreto, mas que dá sentido à estabilidade, à vida marital das amadas. Então, realmente dá a impressão que Não é qualquer amante, né? Não. não é qualquer amante, assim, entendeu? É um negócio mais profundo, assim. Primeiro você Nem sente uma sei. raivazinha, porque ele está com todas ao mesmo tempo, daí você fala assim, mas eu acho que eu pensando bem, eu também queria estar lá. Por que não? Por que não? Ele se desdobra em 1000 para estar com todas ao mesmo tempo. De repente, 1001 não ia fazer. E uma, Estava eu feliz lá. né? Tá ótimo. Esse para seria no sentido supremo mesmo, né? Último, né? O máximo. O amante último seria assim. O suprassumo das meninas.
Então, o que ele está dizendo aqui, né, o exemplo de Lippe está dando que é justamente isso, né? Os dois princípios, a completude e a metamoralidade, né? Uhum. Tanto que ele fala, o símbolo do amor filial, né? Ele é tanto pequeno herói que destrói os demônios do mal, ou seja, ele é tanto esse cara consciente do Dharma dele, que destruir os demônios do mal seria justamente essa questão de destruir o mal, essa função dele de destruir o mal, então ele é consciente de que ele veio, de que ele está ali para isso, né? Que seria justamente essas ações dele. Tem que pegar os contextos, né? As histórias que falam lá dele, por que ele mata o demônio, qual demônio, né? Mas então ele tanto cumpre essa função dele, né? Que tem a ver com essa questão da completude dele ter ciência dessa função dele, e ao mesmo tempo ele exerce essa meta moral, né? Que é quando ele furta a coalhada da cozinha da mãe, né? Que seria uma ação metamoral. Peraí, seria um absurdo, né? Como assim um cara que você chama de santo, que você chama de Deus, está roubando, né? Não para um Tá sendo Deus criança. cristão. Deus cristão Oi? realmente, se a gente pensar no Deus cristão, ele não funciona de acordo com isso aqui. É. Agora, eu acho que a minha dúvida inicial daquela questão do Avatar e de Tirtha Pragyana, eu acho que nesses dois princípios aqui está tudo muito mais esclarecido, assim, já estou um pouco mais em paz. Não li o segundo, mas eu imagino que ele vai compor para criar essa diferenciação. Deu 11h30 agora. Vocês querem ler mais um? Não, vamos deixar Ou para... vocês precisam sair? Tá ótimo. Acho que é tão Deixa rico pra a outra. leitura, né? É tão rica a leitura que vale a pena a gente continuar devagar aí. Então, gente, ó, vou mandar mensagem para Pablo, ver o que ele fala, para ver se a gente fecha em 6, 4, 6. E aí, na sequência, eu vou dar uma olhada nas opções melhores que tem para gente ali. Então, deixa eu e entender, falo o que com vocês estão pensando em à noite aí, é de quarta para quinta ou de terça para quarta? Terça para quarta, quarta para quinta, as 2 noites. Ah, duas, tá. Mas aí você vem no final da tarde de terça, Sumaia. Faz essa cara de desespero, não. Se eu for, eu consigo talvez ir na quarta, vamos ver. Aí de terça para quarta, não sei se, porque são 2 aulas, né? Depende do número de alunos. Mas você dá aula que horas na terça? Não, na terça só de manhã. Eu poderia ir. O problema é que na quarta, mas na quarta de manhã, das 8 às 9, eu dou uma aula e é híbrida, assim, tem uns 20 alunos, entendeu? Então dá dó deixar todo mundo. Não dá Mas pra de fazer online? manhã, Não dá pra ser online? de manhã você faz online. Porque a ideia de... Normalmente eu dou presencial e online, mas poderia ser Eu só posso te ajudar, posso ser sua assistente. Eu posso ser sua aluna. E na quinta é um grupo menorzinho, de 6, 7 pessoas, então e é só online, então poderia dar daí tranquilamente, assim, entendeu? Então, mais fácil é da quarta para quinta, da terça para... Tá ótimo. Que horas que é o evento na quarta? É à tarde, começa 1h, vai até as 6. Então, por isso que o interessante seria ir de terça para quarta, entendeu, Rosana? Assim, para não ficar tão corrido para você, né? Porque você vai ter que chegar mas dá para ela ir. tarde. Ela Sim, consegue dar aula no online, na quarta e na quinta. Eu acho, gente, que para mim é melhor eu sair na terça, sabe? Dormir na minha cama mesmo. Aí eu tenho aqui ônibus que sai acho que 10 para as 6 ou 10 para as 7. Então vou chegar no Rio na quarta. Sumaia. Poxa, Sumaia. Caraca, custa? 2 noites em sua cama. Você vai estar com seus melhores amigos, os amigos mais especiais. Na terça-feira vocês vão estar comigo? Na terça-feira vocês vão estar dormindo. Não, a gente vai estar com você. Depende. Não, se você for na terça, a Roberta já está na terça, Pablo também. A ideia é estar todo mundo na terça já. Bom, eu vou ser mediadora na mesa de terça, eu já estou lá vou estar desde cedo no Rio. Ah, tá, você vai ser mediadora. Aí na quarta, que a gente assistiria. Aí na quarta-noite faríamos A gente vai levar ele para o bar, bebedar ele. Mentira, gente. A gente leva ele para o bar. Dilipa cariocão. Ele bebe? Eu já bebi com ele, assim, uma vez na casa da Isabela, mas assim, ele segurou bem a onda, a gente bebeu um vinho lá e depois jantou, sabe? Mas ele bebeu o vinho lá.
Vinho porque tinha vinho, senão acho que ele beberia cerveja tranquilo. Ele já Se teve tiver. uma reunião que eu fiz com ele uma vez, que ele apareceu bebendo cerveja durante a pandemia. Ele chegou me Pronto. falando na segunda-feira que ele tinha ido para uma churrascaria. É, Caramba! Aí eu, Pronto. Até para pedir um eu, espetinho de carne, então. eu assustei a primeira vez que eu... Para mim, ele era ai, meu Deus, tomara que ele vegetariano, né? não Todas veja aquelas coisas que a gente essas nossas imagina. vídeos. Gente, Ah, amigo, é, tá para de sendo gravar. gravado. Acho que vou parar de Por favor. gravar, então. Peraí. Pare depois. Edita, por favor. Edita isso.